Considerado um dos melhores e mais versáteis atores da história do cinema, Tom Hanks, um dos melhores da sua geração, protagonista de diversos filmes, ganhadores de prêmios. O ator, nascido na Califórnia, já interpretou papéis cômicos e dramáticos. Tom Hanks estreou no cinema com longa-metragem Trilha de Corpos, em 1980, um papel coadjuvante numa trama de terror, mas não demorou muito para seu nome acabar ocupando o lugar principal de diversos elencos. Já em 1984, ele assumiu o protagonismo da comédia romântica Splash, Uma Sereia em Minha Vida. Pouco depois de Splash, fez uma das melhores comédias besterol da década, A Última Festa de Solteiro, um filme que mostrou a capacidade de fazer rir e que foi seguido por vários outros sucessos, principalmente na comédia. Um Dia a Casa Cai, Meus Vizinhos São Terror, Joey contra o Vulcão, várias e várias comédias que o levaram aos holofotes. E dali em diante, despontou como uma das grandes estrelas de Hollywood. Ele foi para o pódio dos maiores atores, e é sobre isso que vamos falar! Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Vamos falar sobre um dos maiores atores de Hollywood, um ator que simplesmente já ganhou diversos prêmios, incluindo o Oscar, 2 vezes consecutivas. Tudo, esse cara é um dos top dos atores do cinema. Ele fez tanto papel em filme de drama, quanto comédia e até mistério, e atuou em mais de 90 produções. Mas nesse vídeo, vamos falar sobre os 10 maiores filmes, segundo o nosso canal, aqueles que se tornaram os mais populares, ou de maior sucesso de público ou de crítica, e que simplesmente entraram para a cultura pop. Vamos falar sobre os melhores ou os maiores filmes com Tom Hanks. Apertem o play! Número 10, Código da Vinci. Um filme emocionante, mas ao mesmo tempo polêmico, que exige toda a sua atenção o tempo todo, diante dos detalhes, misturando história, religião, organizações secretas, mistérios e muita controvérsia. O Código da Vinci, baseado na obra do mesmo nome de Dan Brown, é um filme de 2006, dos gêneros mistério e thriller. Ele foi um dos maiores sucessos comerciais da carreira de Tom Hanks. Número 9, Apollo 13, do desastre ao triunfo. Os bastidores reais da missão Apollo, que quase se transformou num dos maiores desastres da história da conquista do espaço. Todos lembram da frase célebre: Houston, we have a problem. Baseado nos livros de Gene Lovell e Jeffrey Kluger, o filme conta a história real e desastrosa de uma tripulação à deriva no espaço depois que sua aeronave apresenta danos internos enquanto rumava à Lua. Hanks, no seu auge, acabava de sair de sua segunda vitória consecutiva no Oscar. Apollo 13, que recebeu 9 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e coadjuvante, para Ed Harris, Kathleen Quinlan, e levou 2 estatuetas técnicas. Número 8, Filadélfia. Nesse aclamado e inovador drama de tribunal, Tom Hanks interpreta um advogado gay que foi demitido de um grande escritório após descobrirem que ele tem AIDS. Ele vai ser ajudado por outro advogado, interpretado por nada menos que o extra-classe Denzel Washington, que vai processar seus chefes por homofobia e preconceito. Nesse filme, que fez com que Tom Hanks recebesse seu primeiro Oscar, foi uma reviravolta na carreira do ator, que nesse drama mergulhou em papéis intensos e sérios. O longa foi indicado a 5 Oscars e levou de melhor ator e melhor canção para o hino Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen. Inesquecível. Número 7, Prenda-me se for capaz. Tom Hanks vive um agente do FBI que é obcecado por colocar o vigarista Frank Abagnale Jr., interpretado por Leonardo DiCaprio, atrás das grades, que se passava por médico, piloto de avião, um advogado, além de um grande esquema de fraude descontando cheques de empresas. Nesse filme, dirigido pelo mago Steven Spielberg, o astro fez um papel coadjuvante, junto com o protagonismo do nosso outro ator de ouro, Leonardo DiCaprio. Mas esse trio estremeceu o cinema, numa espécie de gato e rato. Número 6, O Resgate do Soldado Ryan. Falando de parceria com o diretor Steven Spielberg, esse filme é o primeiro que essa parceria rendeu um dos melhores filmes da carreira de Tom Hanks. O Resgate do Soldado Ryan, considerado um dos relatos mais fiéis campo de batalha. Um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos. Hanks vive o líder de um pelotão, Capitão John Miller, que recebe a missão de resgatar com vida o soldado James Ryan, mesmo sem saber se James está vivo ou morto. Sua família havia perdido outros
seus filhos no conflito, e a política adotada nessa situação é dispensar tal soldado de seu serviço para preservar a família. Pelo longa, Hanks recebe sua 4ª indicação ao Oscar, e O Resgate do Soldado Ryan levou um total de 11 indicações, incluindo o melhor filme, venceu 5 estatuetas, incluindo a de melhor diretor para o mago Steven Spielberg, com cenas incríveis de cair o queixo, valendo a pena dizer que esse é um daqueles filmes que quem assistiu no cinema conferiram a obra em sua potência máxima. Número 5, Toy Story. Nesse, alguns podem até reclamar, falar que estamos roubando na nossa lista, mas não podemos esquecer que Tom Hanks dubla simplesmente o personagem Woody, que junto com Buzz Lightyear são os personagens principais da saga. Falar de Toy Story é falar sobre amor, aventura, diversão e amadurecimento. A franquia começou em 1995 e segue fazendo fãs até hoje. É um dos raros casos no cinema em que nenhum filme da saga é ruim. Sério, é muito difícil manter tantos longas-metragens em nível de excelência, mas a equipe da Pixar conseguiu. Qual é o seu favorito? Para mim foi o segundo, mas para muitos é o terceiro, que é o seu desfecho mais perfeito. O importante, essa saga é espetacular! Número 4. A Espera de um Milagre. Tom Hanks lidera esta emocionante e tocante história de guardas e prisioneiros, do diretor Frank Darabont, o mesmo de Um Sonho de Liberdade. É baseado num conto de Stephen King. Embora não seja de terror, utiliza elementos sobrenaturais em sua narrativa. O filme acompanha o dia a dia de carcereiros no corredor da morte de uma penitenciária. O protagonista, líder dos guardas, é vivido por Tom Hanks, que compartilha suas atenções com John Coffey, o saudoso Michael Clarke Duncan. Aos poucos, descobrimos que as coisas não são exatamente como se apresentam. O longa foi indicado para 4 Oscars, incluindo o melhor filme, coadjuvante para Duncan, o roteiro adaptado para o diretor Darabont. Um filme que fez muitas pessoas chorarem de tão emocionante. O pódio, número 3, Quero Ser Grande. Em um dos filmes mais icônicos dos anos 80, Tom Hanks interpreta um adolescente que magicamente se transforma em um adulto bem-sucedido. A comédia se tornou um clássico instantâneo e consolidou Hanks como um astro de Hollywood. Eu sonhava quando era criança em ser como ele no filme, poder crescer e brincar e ganhar dinheiro. Além de ser um filme que tem todo o simbolismo que nos mostra um confronto entre a imaturidade e as diferentes formas de entender a vida. Lançado no final da década de 80, foi dirigido pela atriz e cineasta nova-iorquina Penny Marshall, que foi indicado a 2 Oscars, incluindo a primeira indicação ao prêmio mais famoso do cinema para o astro Tom Hanks. Uma das cenas mais famosas é a do piano do chão. Mistura a pureza da infância e os desafios da vida adulta. É um marco do filme nerd, porque todo nerd é um adulto com mente, que gosta de brincar, colecionar, assistir filmes e tudo que envolve a fantasia e ficção. Simplesmente, para mim, um dos melhores filmes desse gênero. Número 2, Náufrago. Não é apenas um dos melhores filmes de Tom Hanks, como também um dos seus filmes mais queridos do grande público. Tom Hanks tem uma das maiores atuações do cinema de todos os tempos, como Chuck Nolan, um engenheiro de sistemas da FedEx, que, obcecado pela extrema pontualidade, tem sua vida abruptamente mudada quando um acidente de avião o leva a uma ilha remota e isolada. Enquanto luta para sobreviver, ele descobre que sua jornada pessoal está apenas começando. Esse filme mostra toda a capacidade do ator de prender a atenção do público. Imagina um filme em que os principais personagens são Tom Hanks e a bola de basquete Wilson. Uma curiosidade dos bastidores do filme é que o diretor Robert Zemeckis precisou parar a produção por 1 ano até que o ator perdesse 23 quilos e deixasse crescer a barba e o cabelo. Náufrago recebeu 2 indicações aos prêmios da Academia, melhor ator para Hanks e melhor som. Simplesmente um filme muito bom. Como diz Come Back Wilson. Número 1, Forrest Gump, o contador de histórias. Não tem jeito, não tinha outro filme para ocupar a posição número 1 senão Forrest Gump. O melhor filme do ator, traz também seu personagem mais querido e o que vem instantaneamente na cabeça dos cinéfilos quando falamos em Tom Hanks. Forrest Gump realmente marcou uma época, a história de um fantástico homem com QI baixo, que, sentado no ponto de ônibus, conta alguns dos maiores acontecimentos da história americana, do seu ponto de vista, e o que nos faz viajar em vários momentos históricos recentes. Como ele diz, a vida é como uma caixa de chocolates. Nunca sabemos o que iremos encontrar. A frase tema, falada pelo protagonista, como dizia sua mãe, ainda é repetida a exaustão pela cultura pop. Muitos momentos do filme nos identificamos. Há diversas relações pelo que passamos ao longo do tempo e suas consequências. O filme mostra que
todos somos especiais e que o bater de asas de uma borboleta repercute até do outro lado do mundo. Forrest Gump foi o grande filme de 1994 e olha que foi um ano marcante no cinema e da década de 90, recebendo nada menos que 13 indicações ao Oscar, incluindo 6 vitórias, entre elas o melhor filme, melhor ator para Hanks, diretor para Robert Zemeckis. Ele entrou com toda a força para a cultura pop e é um dos melhores filmes da história do cinema. E você, gostou da nossa lista? Quais filmes esquecemos de colocar aqui? Comente e faça sua própria lista dos filmes. Já fizemos de outros atores, como Arnold Schwarzenegger. Se gostarem, deem seu like, compartilhem, façam parte desse grupo de loucos por conhecimento, o grupo mais nerd da internet, o canal Nerd Tudo. Valeu!